Então, Renata, o seu Eduardo já esteve comigo várias vezes aqui e ele faz parte da Fiesp, é do comitê do pessoal da Macadâmia. E aí, ele já esteve várias vezes comigo aqui, você foi conhecer esse outro produtor que tem lá. E ele é um dos precursores nesse negócio da macadâmia lá na cidade de Dois Córregos. Lá. A fazenda é dele. Ah, a fazenda é dele? Ali ele entrou falando como associação, mas a fazenda é dele. É dele. Ele é um precursor da macadâmia aí. E vou contar um segredo para você. Meu café da manhã de hoje, eu fiz um sanduíche com pão com macadâmia e quinoa, que é uma delícia. É bom demais. Eu adoro macadâmia, adoro. Agora, não é fácil, porque, ó, aqui, ó, ela tem essa primeira casca, tá? Depois ela tem a segunda casca, que foi aquela que eu fui quebrar ali na porta. Na porta ali, né? Para você poder chegar ao fruto dela. É aqui, ó. É esse aqui, ó. Aqui, ó, dá para tirar. Aqui tá fácil. Tira, tá vendo? Ali. É isso aí. Hoje a reportagem foi falando da safra, né? Que eles tiveram por causa das condições climáticas da safra, as condições climáticas atrapalharam a safra. Amanhã tem uma segunda reportagem com a Jeane, ela é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Faz 5 anos que ela estuda a praga da macadâmia. E o estudo dela foi feito nessa fazenda. Em Dois Córregos, eles abriram para ela poder pesquisar. Por quê? Tem um bicho furão, que está atacando a macadâmia. E é muito interessante, porque a gente mostrou, não sei, aí tem não sei se vai ter as imagens para a gente rodar, mas é uma larvinha, Essa né? aqui é a que eu quebrei aqui, ó. Isso, é que você quebrou. E é uma larvinha que entra na macadâmia quando ela ainda está verde, então ela faz um furinho na casca ainda verde e ela vai se alimentando do fruto, né? Da noz que está aqui dentro dessa casquinha. Porque eu falei, nossa, mas como é que consegue furar? Ah, mas quando está verde. Quando está verde, então ela entra nessa daqui ainda verde e aí ela come o fruto que está aqui dentro. É furão. O furão, é o bicho furão. Aí ele vira, depois da mariposa, ele vira uma mariposa, ele sai pelo mesmo furinho. O curioso é que agora eles descobriram, e teve ajuda também do agrônomo da fazenda, o que eles descobriram? Que tem o predador do bicho furão. Aqui, ó, o bicho furão, a larvinha do bicho furão. Essa que ela tem lá no laboratório, mas a gente encontrou, inclusive, na propriedade também. É um bicho feio, pô. Ele tem uns pelinhos lá. Esse é o bicho furão. Esse aí é o quê? Já mariposa. É o bicho furão já mariposa. Então, ele tem aqueles pelinhos pretos, parece bicho de goiaba, esse furão. E ela fez um trabalho, durante 1 ano e meio, ela fez a coleta na fazenda com a ajuda dos funcionários também. Eles coletaram todos os animais, todos os insetos que foram encontrados numa produção de macadâmia. Esse é o predador do bicho furão. Mas nem tudo é praga. Então, por exemplo, esse bicho que foi encontrado, que é um parasitoide, ele não é uma praga, ele não destrói a macadâmia, ele destrói o predador da macadâmia. Então, o furão lá, que é o predador da macadâmia, ele é esperto, porque a macadâmia é um negócio muito gostoso, eu adoro. E esse aí que mata, que come o furão, também é esperto, porque é igual peixe. O robalo é bom por quê? Porque come camarão, então... Então, mas é curioso, a Jeane, ela é doutora, ela explica muito bem. Como que ela explicou? O predador, esse é o parasitoide. Ó, tá vendo? Ele tem 2 hastezinhas assim, ele pega essas hastezinhas, ele vai na noz, na macadâmia, aí ele ouve o furão lá dentro comendo, o bicho furão comendo a castanha. Ele ouve o barulhinho. E aí o que ele faz? O predador, ele pega as hastezinhas dele e faz ovinhos lá dentro. Aí os ovinhos desse parasitoide vai comer a larva do bicho furão. Vai se alimentar da larva do bicho furão. Olha o que é a natureza. Eles descobriram na própria natureza um predador pro bicho furão. Mas coitado do produtor em macadâmia, porque aí essa macadâmia já era, né? Essa macadâmia já era, mas foi o que ela explicou e eu coloco no final uma parte da reportagem. Esse parasitoide, esse ano já diminuiu. O ano passado eles perderam acho que 3%, esse ano caiu para 0,5%, mais ou menos. O predador do furão? Esse predador está ajudando a controlar o bicho furão. Por quê? Porque ele foi encontrado, o ano passado eles ainda encontraram lá no meio da produção. Então, assim, essa castanha que tem os dois, ela foi perdida. Só que esse parasitoide ajuda com que o bicho furão não vira mais mariposa. A incidência. Tá certo. Tem que aumentar o salário desse parasitoide aí. O trabalho dele é bom, pô. Né? O macadâmia está valendo bem. Tá? Você que analisou, o mercado da macadâmia está forte. Essa produção, essa região é grande produtora. E a macadâmia está recebendo novos estímulos aí e outros usos. Esse pão que eu falei, por exemplo, é uma novidade de pouco tempo para cá. O que foi que a esposa, né, do Eduardo falou, a Tereza, que em relação a isso, ela cuida da empresa, da indústria, né? A macadâmia no Brasil, a gente não tem grande produção, mas é a indústria que mais tem usado para esse tipo de culinária, né? Para essas variedades. Tem o chocolate,
tem o snack com chocolate, tem a castanha, tem a macadâmia natural, né? Salgada. Eu gosto dela salgadinha, eu gosto dela com chocolate. Eu não sou muito fã de chocolate, mas eu gosto dela salgadinha. Você faz um arroz com macadâmia, ó, sim. Você faz um peito de frango, entendeu? Com um molho assim um pouquinho agridoce, né? Com macadâmia, fica bom pra caramba. Fica o convite para sexta-feira para você trazer pra gente. Trazer. Você vai lá em casa almoçar. Ó, aqui, ó, deixa eu explicar. Aqui é a indústria, porque além da produção, lá em Dois Córregos, eles também têm a indústria onde eles fazem o processamento. Então, parte do processamento é deles e outra parte de produtores parceiros, né? Vem cá. E eles estão usando a inteligência artificial. É isso que eu queria chegar aí. Com a inteligência artificial, ele consegue detectar se o fruto já não está bom antes mesmo de descascar. Quando descarrega do caminhão, é que a gente não conseguiu gravar essa máquina, ela não estava funcionando, mas é uma máquina de raio-x, então a castanha chega assim, a macadâmia chega assim, a máquina já vai detectar se esse fruto está bom ou não, porque às vezes o bichinho está aqui dentro, às vezes não tem mais, o bicho furão já comeu tudo. Porque apesar do furinho a gente conseguir enxergar, mas tem que ter um olhar bom para a gente achar o furinho. Então, o raio-x já vai detectar que essa castanha não está boa, que essa noz não está boa. E aí tem uma outra, ainda tem o trabalho manual, tem das meninas que fazem a separação, mas você diminuiu também o trabalho humano, né? O olhar humano. E aí você tem uma outra máquina que separa, você adapta ela, você coloca ela, você pode separar por tamanho, se você quer noz quebrada, se você quer noz, quer a noz inteira, se você quer ela maior, quer a menor, você também consegue controlar a máquina para distribuir, para separar assim para o mercado. É porque essa aqui quebrou um pouquinho, aqui, ó, Tuyo, fecha aqui, ó. Essa aqui quebrou um pouquinho na hora que eu esmaguei ali no canto da porta, que é a única forma de... Ou você põe ela numa morsa, ou tem que ter uma ferramenta especial para quebrar a macadâmia. Porque se ficar dando martelada nela, ela espirra, ela é lisa. Ela vai de um lado para o outro, aí pode sair que nem um tiro em direção a alguém e machucar, inclusive. E é uma delícia, viu? Isso aqui é coisa fina, a macadâmia. E aí você pode fazer ela inteira, salgada, laminada, triturada pequenininha, e dá para botar na culinária. Vou preparar um prato com macadâmia, mas você tem que ir lá em casa. Eu não vou trazer aqui, não. Você, quando vai por aí, não me traz nenhuma das frutas que você consome. Pronto. Aí agora eu vou ter que trazer comida, um arroz com macadâmia, eu vou ter que trazer. Só faltava essa. Eu vou trazer. O que você vai trazer? Você gosta de abacate? Eu não vou fazer matéria de abacate, mas eu tenho abacate em casa. Não, abacate eu não gosto. Não gosta? Não. Então tá bom. Deixa eu ver a próxima fruta que eu vou fazer. Eu não sei qual que é a próxima. Não, vou fazer... Tem uma série que eu vou fazer, mas eu não vou falar ainda. Estou produzindo. Mas deixa eu só falar uma coisa interessante para a matéria de amanhã. A Embrapa, faz 5 anos que a Jane está estudando, né, as pragas, e eles desenvolveram, a Embrapa desenvolveu um aplicativo, né, um sistema no site deles com todas as pragas, as principais pragas e principais insetos encontrados na macadâmia. Então, o produtor pode acessar no site da Embrapa Meio Ambiente, ele pode acessar, e tem inclusive as quarentenárias, que são pragas encontradas fora do país, mas que têm um grande potencial de entrar no país, entrar no Brasil e causar um estrago grande, né? Então, o produtor, se ele identificar alguma praga que ele não conhece e for lá no site, lá tem todas as informações e ele pode avisar o pessoal da Embrapa, né? Porque a gente nunca sabe quando vem uma nova praga por aí. É por isso que a gente sempre alerta todo mundo aqui. Esse negócio de carregar plantinha não é nem de fora do Brasil para dentro do Brasil. Às vezes, dentro do Brasil mesmo, de uma região para outra, você pode estar levando uma praga quarentenária sem fazer a devida quarentena. Não faça isso. Não faça isso. A gente deu um exemplo aqui, há pouco tempo atrás, numa entrevista com um técnico da defesa agropecuária do estado de Minas, Goiás, com uma campanha que tem para que as pessoas não comprem cachos de banana na beira da estrada. É produção familiar, é produção pequena, mas quando você compra um cacho e bota no seu carro e leva 300 quilômetros, 200, 500, você pode estar levando a cigatoca negra, entendeu? Junto, que é um fungo. E aí você prolifera isso numa outra região. Não leve coisa de um lado para o outro, mesmo dentro do Brasil. Você sabe o que é macadâmia? O que quer dizer? Por que macadâmia? Por quê? Por que se chama macadâmia? Não. É homenagem a John Macadam. É um botânico australiano, né? Porque a macadâmia é uma macadâmia australiana. Não foi ele que descobriu, foi um colega dele que descobriu, em homenagem a ele, ele colocou o nome de macadâmia. John Macadam. John Macadam, que era um botânico. Fala comigo aí. John Macadam. Era botânico ou químico, né? Importante lá da Austrália. Ele tem várias descobertas lá na Austrália, e um amigo médico dele que descobriu, o amigo botânico dele que descobriu a macadâmia, colocou em homenagem. Eu achei muito interessante. Vamos lá, Tuyo. Estamos na terceira aula de inglês. John Macadam.
John Macadam. So good, beautiful, very, very good. Escuta, tem mais coisa para terminar aqui, não é isso? Tem. Para fechar o nosso bate-papo aqui com chave de ouro, eu vou precisar do teleprompter. Vamos então rodar um material muito especial, porque o José Eduardo Mendes Camargo, que é o presidente da Associação Brasileira das Nozes e Castanhas, que apareceu aí na entrevista, ele redigiu um poema sobre a produção da macadâmia. É um poema? Sim, muito bonito. É? Mas tem coisa que você não sabe que eu vou te contar depois. Vamos ouvir o poema primeiro. No sabor de suas nozes encontrarás não somente um alimento saudável, encontrarás a afrodisíaca macadâmia. Na elegância de suas copas encontrarás não somente o perfume de suas flores, encontrarás o cântico dos pássaros. Nas árvores que plantei encontrarás não somente sementes, mas o fruto dos meus sonhos. Bacana. Você sabe por que ele fez um poema para macadâmia? Agora eu te peguei. Porque ele é um apaixonado pela macadâmia. Ele e a esposa dele produzem há muitos anos. Mais que isso. Mais, muito mais. Que nem aquela música. Mais, muito mais. Mais que isso. A cidade de Dois Córregos tem por tradição fazer, em várias épocas do ano, um sarau. Sarau, você sabe o que é. Sim. São pessoas que fazem poemas e aí elas fazem essa leitura durante o sarau. E o João, que é meu amigo, ele é um poeta nato também. E ele participa desses saraus na cidade de Dois Córregos. Então, esse é um dos poemas que ele fez, entre tantos. Ele tem até, não sei se mais que um livro, mas um livro... João, não, José. José. Ele tem mais que um livro, não sei se mais que um livro, mas um dos livros com os poemas dele ele me deu. Então, existem sessões de sarau na cidade de Dois Córregos. Tá? E fica aqui meu agradecimento, nós somos muito bem recebidos por todos e o Eduardo ele é um doce de pessoa. Assim, toda vez que eu falava com ele, para a gente combinar a gravação, ele era sempre muito, muito gentil. Mas ninguém falou com sotaque ali, o pessoal de lá fala Dois Córregos. Dois Córregos. Eu sei porque eu tive conjunto, eu morei em Lençóis Paulista e tive conjunto em Macatuba. Eu fazia os bailes, eu era cantor e guitarrista do conjunto, a gente fazia bailes. E a cidade de Macatuba fica entre Lençóis Paulista e Dois Córregos. Dois Córregos que está ao lado de Jaú. E quem me contou foi aquele produtor, é Zetão? Da Zilor lá. Quem me contou essa história foi aquele produtor de cana. Que é meu amigo. Que é seu amigo. Como a gente descobre, como é bom ser repórter, a gente vai descobrindo aí. Renata Afonso, minha vida é um livro aberto, Renata Afonso. É um livro aberto. Se não for, eu também descubro. Eu descubro tanta coisa. Você está descobrindo muita coisa de mim, hein? Não, de todos. Eu sou muito observadora, eu sempre descubro. Foi isso aí que você aprendeu quando você entrevistou o James Bond lá em Londres, lá como é que chama? Roger Moore. O Roger Moore? Roger Moore e o Chris Corbold, que é o diretor de efeitos especiais da série James Bond. Renata já esteve ao lado de Roger Moore. E é verdade que ele não gosta de assistir os filmes depois? Não, ele gosta, mas é que ele não se considerava o melhor James Bond. Ele achava que era Daniel Craig, que foi o último que fez, né? Daniel Craig, que foi o ator, né? Foi. E o que foi o último que fez a série. Daniel Craig foi esse que morreu agora, inclusive, se não me engano. Não? Não Teve sei. Teve um deles que morreu. Bom, enfim. O James Bond, o Roger Moore também já faleceu. Mas ele achava que o Daniel era o James Bond mais realista, mais mau, assim. Porque o Roger Moore, ele era o James Bond charmoso, às vezes até com uma pitada de humor, e que não é exatamente, acho que o que o livro reproduz. Não sei, eu não li James Bond. Mas o mais charmoso de todos filmes. era o Sean Connery. O Sean Connery que foi o primeiro James Bond. Ele era o mais charmoso de todos. E o Roger Moore era uma graça. Um senhor, ele já tinha, acho que quando eu entrevistei, quando eu fiz essa série lá lá na Inglaterra, né? Eu acho que ele tinha já uns 80 anos, mas extremamente gentil. Eu cheguei, aí eu falei que eu era do Brasil. Ele falou, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Samba, carnaval, Pelé. Caipirinha, samba, carnaval, mulatas. Sim, Rio de Janeiro. Galileu, acho que é o nome da cidade, que até tem um museu lá, um museu antigo de carros. Bacana, Renata. Faça mais reportagens bacanas como essa e venha sempre aqui. Tá, então amanhã vai ter a segunda reportagem da série, eu não vou estar aqui, mas é com a Jeane, da gente falando da importância do trabalho da pesquisa, de como o trabalho do pesquisador é importante, né? Uma pesquisa que leva tempo, mas olha quanto tempo ela descobriu que tinha um predador natural, ou seja, né, não precisa entrar com muita... Porque não tem defensivos, segundo ela me disse, segundo eles me disseram, defensivos específicos para a macadâmia. Que é legal, controle natural, controle biológico. Isso, então vai ser eles descobriram esse controle natural e agora a segunda parte da pesquisa é desenvolver uma metodologia para aumentar esse predador,
parasitoide. São 11h57, eu não vou comer essa macadâmia aqui, embora seja morrendo de vontade, senão minha boca vai ficar cheia de pedacinhos de macadâmia. Eu vou deixar para você, ó. E vou acabar com as portas de casa lá quebrando essas macadâmias. Mas olha que bonitinho, ó, olha só. Voltei à minha infância hoje. Olha só que bonitinho. Recordei as festas de fim de ano da minha infância em Marília. Ficar quebrando nozes lá. Para depois a mãe fazer um bolo de nozes. Então aí você faz um arroz de macadâmia e traz pra gente na sexta-feira. Pode ser bolo de macadâmia também. Não, bolo eu não sei fazer. O negócio é salgado. Tá bom. Bolo eu compro. Então você faz arroz de macadâmia. Tá bom? Então tá, deixa as macadâmias aí. Vou deixar. Tá? Tchau, Renata. Obrigado. Tchau, obrigada a você mais uma vez pelo espaço.